Educação Histórias que Ensinam de hoje, nós estamos discutindo 4 obras inovadoras que despertam a imaginação e a criatividade de crianças, adolescentes e até adultos. Fique com a gente neste segundo bloco do programa. Elisa, vamos lá. Então, conta um pouquinho a história do livro aí, do desafio do Lampião. Então, esse desafio aqui, né, que começa com o Lancelot, que é um dos cavaleiros do rei Arthur, vai receber aí um feitiço da bruxa Morgana, que é, do nada, sair lá do universo dele medieval e parar lá no cangaço do Lampião. E aí, reparem essa mudança, assim, na ilustração. A gente está aqui nos tons, né, prateados, que remetem às cavalarias, às armaduras dos cavaleiros medievais, para o tom mais do cobre. Pode parecer dourado aí na sua casa. Do sertão. Não sei como é que tá, do sertão, das armaduras, das balas, das roupas dos próprios cangaceiros. Então, para vocês verem como tenta a ilustração, quando ela é bem feita, né, ela vai por aí também. A ilustração, ela conta a história, ela atravessa também. Ela não fica só como um pano de fundo. Ela também é mediadora dessa leitura. E aí, além da ilustração, tem as características que são a métrica dos versos, né? Quando o Lancelot fala, tem uma métrica que remete mais à trova medieval. E quando o Lampião fala, é a cestilha tradicional do cordel. Porque é a formação também das personagens aí. Exatamente. Né? Como elas falam. O cara não vai falar igual o Lampião e o Lampião não vai falar igual um cavaleiro medieval. Exatamente. E todas são falas poéticas, né? Tudo isso são maneiras de fazer poesia. E é isso que eu acho assim, incrível nesse livro. A poesia é a ilustração, a maneira como os versos estão metrificados. E não é à toa que ele está aqui, ó, com essa gama de prêmios aqui. 55 mil exemplares vendidos. Não é o Paulo Coelho. Aí aqui é o livro mais premiado do Brasil, Feira de Bolonha, 2 jabutis, 4 prêmios FNLIS. Maravilhoso. Então, assim, tá? E você diria qual a faixa etária desse livro? Ai, isso é complicado, né? Eu diria assim, contando que pais e mães, tios, avós podem ser mediadores, eu diria que todas, sabe? Porque é uma aventura. E você acha que, porque existe uma mistura aí de levadas literárias diferentes, né? Você acha que isso pode se constituir um desafio para o leitor ou não? Nesse sentido aqui, eu acho que não, porque assim, eu considero as duas muito compreensíveis, assim, não é como talvez um poeta romântico que vai ter um português mais arcaico. Muito pelo contrário, essas falas, tanto a trova medieval quanto o cordel, são falas que vieram do povo, que eles iam transmitindo oralmente para narrar os causos de cada cidade. Então, isso é o que tinha de mais acessível na época, porque já vinha pela oralidade. É visceral, né? Exatamente, assim, como uma boa aventura, traz aí essa visceralidade, essa energia e essa língua popular. Além desse contato com outro jeito de contar a história, com outro jeito de ver o mundo, porque a forma como a gente fala mostra isso, o que você acha que transmite mais para as crianças no sentido da história em si, desse desafio e do desenrolar dessa trama? Tem uma coisa curiosa aqui, é que eles, depois que o Lancelot ele chega no universo do Lampião, e aí o Lampião é um cangaceiro, estranha aquele sujeito, todo diferentão, e zomba, inclusive, do jeito dele, e também o Lancelot chama ele de caipira e tal, aquela coisa de implicância, né? Mas aí chega um momento da batalha, eles batalham, acontece uma ilustração linda que desdobra as páginas, mas depois alguém começa a rir. E aí, do nada, a coisa muda, porque alguém começou a rir, aí eles vão dançar um shot, aí vão dançar a outra dança, cujo nome eu esqueci agora, uma dança medieval. Aí aparecem as companheiras, a Maria Bonita, a companheira do Lancelot, então vira no final um baile. Eu acho isso muito interessante, porque não tem uma coisa lógica que vai desenrolar nisso. Alguém riu. Estavam brigando, mas do nada acharam alguma coisa engraçada. Que é bem o universo da criança também. Totalmente. A criança não briga e fica com aquele bico durante semanas sem falar coisa. Não, a criança está brigando, daqui a pouco estão fazendo as pazes, já estão brincando. Não é pois isso? Exatamente. Aí já pro final já vira uma farra, aí nessa parte aqui eu acho que as armas ainda estão na história, mas aí já entra no espaço. Aqui você vê que o território de Lampião já toma as cores do Lancelot. Ó. A mistura, né? Quer dizer, a vegetação do Lampião com as cores do Lancelot. Já vem uma unidade, aí a história vai terminar assim,
é uma grande surpresa, porque não necessariamente tem um desdobramento trágico. Mas tem várias coisas aí, né? Fazemos parte do mesmo mundo, né? Mesmo que a minha linguagem seja completamente diferente da sua, a gente pode se comunicar e a gente pode fazer uma festa juntos. E você pode deixar coisas na minha paisagem, no meu mundo, e eu deixo coisas no seu mundo também. É muito bacana. Acho que é um livro legal para discutir bullying, diferenças regionais. Eu não sei vocês, mas eu acho que aqui no Rio ainda existe muita coisa do preconceito, sabe? A pessoa que veio do Nordeste se trata de um jeito, se fala de um jeito. A pessoa que veio do interior de uma cidade de Minas Gerais é o capial, é o roceiro, é o caipira, enfim. Então, acho que a gente ainda tem muito isso e esse tipo de obra trabalha bastante, acho que a gente pode trabalhar bastante esse aspecto. Não sei o que vocês acharam. Mas, inclusive, assim, pra mim... o mito do herói, né? Porque o Lampião carrega nele, no mito dele, essa dualidade. Ele é herói ou ele é bandido? Então, o ser humano, ele é composto do bem e do mal, não dá para separar. Somos completos, né? Ninguém é só herói, só bonzinho, e ninguém é só malzinho, só vilão. E ele traz essa dualidade na história dele, na vida dele. Quanto bem esse cara fez pela região dele e quanto mal também ele fez. Então tá tudo junto e misturado num só. Perfeito, maravilha. Não é à toa que ganhou tantos prêmios. Leandro, o que você trouxe pra gente? Eu trouxe um livro que eu adoro, que é Teatro para Crianças Problemáticas e Solúcio Lunáticas. Era dele, eu vou roubar pra mim. O que são essas crianças, em primeiro lugar? O que é criança problemática? Todas as crianças do mundo, não é uma criança específica. E aí, esse livro foi escrito pelo Henrique Stin, que ele coordena a CIA Trux de teatro em São Paulo, e ele trabalha com manipulação de objetos, porque um momento da vida ele fala assim, eu trabalhei tanto com os bonecos, e teve um momento que numa peça ele não tinha um personagem, que era um jacaré. E uma criança tem uma ideia solúcio lunática fantástica. Assim, tio, pega o grampeador, é um jacaré, e pronto. Totalmente. E a partir desse momento ele começa a trabalhar com os objetos do cotidiano para fazer teatro, para brincar. Porque é isso, assim, o brinquedo, ele não precisa ser fabricado de uma mega fábrica, ter um cabelo, ter olhos verdes. Não precisa, o brinquedo pode ser qualquer coisa. A minha mãe brincava muito com sabugo de milho. E ela fala isso pra mim, né? Assim, eu brincava muito com sabugo de milho, porque o sabugo de milho era a boneca. Os bichinhos de chuchu, isso, de batata, que você espeta o palitinho. Já vi esse. Né? Os escravos que vieram pro Brasil faziam muito a baiomi, que é um boneco da tira da saia da mulher, onde ela faz dessa tira, ela corta e faz um bonequinho de pano. E a minha pesquisa hoje de trabalho está muito em cima dessas brincadeiras e dos brinquedos confeccionados à mão. É muito legal, e isso é Leandro. fantástico, assim, se perdeu um pouco e a gente tenta recuperar esse outro modo do brincar artesanal, de fazer o brinquedo, de fazer o carrinho e de o pai ajudar a construir isso. Nossa, demais. A CIA Trux traz muito isso. E eu queria muito convidar também a galera aí que está assistindo. Eu vou dar uma oficina agora, já começa agora dia 1º de abril, que é confecção de brinquedos e brincadeiras entre pais e filhos. Vai acontecer no Espaço Rampa, em Copacabana. Quem quiser buscar aí o espaço, o endereço, é só jogar no Google, Rampa, Copacabana, e vai ser 3 dias de oficinas fazendo isso, fazendo brinquedos, né? E esquecer um pouco. Assim, é legal ter os brinquedos, a Barbie, sei lá, os super-heróis, é legal. Mas é também legal você parar um tempinho com seu filho. Vamos construir um brinquedo artesanal? Vamos lembrar que eu fazia lá quando eu era pequeno, que eu fazia, sei lá, às vezes o cara faz peão com tampinha de garrafa. E ensinar isso, né? Porque isso também é arte, isso não ser perdido. Isso é o mais literalmente gostoso. você construir alguma coisa com seu filho, né? Sim. Eu já gravei vários programas aqui, sempre com diversos tipos de especialistas. Eles sempre dizem, legal você ter esse relacionamento com seu filho, isso. Construir alguma coisa com ele. Os próprios especialistas falam, não, a gente tem que se falar. O pai tem que chegar e falar assim, não, ele está no fonoaudiólogo e lá ele está assim, assim, assado.
para os profissionais falarem. Então, a comunicação é muito importante e o compartilhar é muito importante também. Porque eles têm também conhecimento, sabe? Assim, seja da escola, seja entre os amigos, dos brinquedos que eles fazem, trazer isso para casa e o pai também tirar lá, né, do fundinho da cabeça. História, né? Da construção de vínculo, porque isso traz história, né? Esses brinquedos, quando eles são construídos, traz história. Lembra do vovô que hoje virou estrelinha, não sei o quê? Ele ensinou a fazer isso. Então, isso é a história da própria família, né? E ainda acho que tem um aprendizado muito bom nisso tudo também, de construir junto com a criança, que é de mostrar que as coisas têm processo. Mostrar que tudo tem um antes e um depois. Olha como que estava, olha como que ficou. Porque às vezes, quando a gente pode, tem uma grana e tal, tudo vem muito dado para a criança. Então, toma aqui o seu tablet, toma aqui o seu brinquedo, olha o presente que você ganhou. E às vezes não necessariamente você fez alguma coisa para isso. Porque é bom que a criança tenha essa noção de que ela, quando crescer, a vida toda dela vai ser assim, ela vai precisar construir coisas. Então, assim, não vai ficar sempre tudo dado, você precisa saber de onde as coisas vêm. A gente estava falando dos alimentos, mas os brinquedos também, né? Nem sempre vai vir na caixa. Com certeza. Na vida, as soluções não vêm em caixa, né? Com tudo, né? Dele plantar, né? A criança talvez plantar também, cultivar. A gente perdeu muito, na cidade grande a gente perde muito essa experiência do toque, do criar, do construir, do imaginar. E aí vem tudo comprado. E por isso que às vezes está tudo tão igualzinho, tão... E se a gente for destrinchar aqui, a gente vai achar 1001 situações, 1001 vantagens, benefícios que a gente pode ter com esse tipo de produção. Você falou a questão do tempo, porque tudo é para ontem, a gente dá um enter hoje e a gente tem uma gama de informações ao nosso alcance. Quer dizer, mas algumas coisas na vida você tem que esperar, é um processo de construção, né? De escolher o que é melhor. Essa construção, esse vínculo com o pai, eu acho fantástico. Dá um exemplo, a gente está no finalzinho do programa, mas o pessoal que está assistindo fala assim, caramba, quero começar a fazer alguma coisa hoje com meu filho. Dá um exemplo de algum brinquedo que seja bacana construir com o filho e simples. Tem vários. Nessa oficina a gente vai falar de como construir a moeba, parecendo com a moeba geleca, mas tem um que eu gosto que é a massinha. Essas massinhas que vocês compram na papelaria dá para criar em casa de forma super simples. Como? Com farinha de trigo, óleo, um pouquinho de sal, corante e água. É só isso. Vamos lá então. Vai as quantidades. Quer que eu dê receita? Quantidades. Caramba. Olha só, para receita, quem quiser fazer em casa, pega duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de sal, 2 colheres de óleo, corante, então pode ser uma quantidade de 5 pingos de corante. Eu normalmente uso corante de sabonete, mas pode ser o corante alimentício. Somente uma xícara de água. E aí você vai misturando, se você precisar colocar um pouquinho mais de água, dar liga, né? Coloca exatamente mais um pouquinho até dar liga. Você vai ver que aquele negócio começa a dar cor e vira uma massinha perfeita. Você colocando num potinho fechado, ela dura aí para mais de mês. Gente, e outra coisa, vocês não sabem esse negócio de massinha que eu descobri. Eu estava conversando com o meu afilhado, e eu falei, o que você quer que a tia leve, não sei o que, ele mora em São Paulo. E ele falou assim, a moeba, eu não sabia o que era, né? Vou te ensinar a fazer. O que é isso, não sei o que. Porque eu desconfiei pelo nome que fosse alguma coisa nesse sentido, aquela geleca, tipo aquela geleca. Mas eu falei assim, caramba, o que é isso? E aí o cara me confirmou que era esse negócio, né? Eu fiquei, poxa, mas ele já vai fazer 13 anos e ele ainda brinca com esse negócio. Então, quer dizer, para todas as idades. Também a gente. Aí depois eu fiquei, depois que eu dei para ele, aqui, tia, o que é? Eu fiquei também brincando com aquele negócio. Quer dizer, é um troço legal, né? É outro brinquedo que é super simples de fazer. Assim, super simples, é gostoso, é legal. E aí, o processo de construção é o mais barato. É o mais legal. Por que se dá massinha para criança? É para ela ir desenvolvendo coordenações, e desenvolvendo tato, texturas e manipulações. Então, quer dizer, não é só uma diversão. Toda diversão, ela tem uma aprendizagem por trás. Quem sabe serem escultores. Exatamente, gente, a partir daí. Olha, muito obrigada. Eu queria ficar conversando com vocês mais tempo, porque a gente vai se empolgando, mas infelizmente nosso tempo acabou. Parabéns pelo trabalho de vocês. Quero discutir muito mais obras, porque eu acho que é por aí, né? Os pais ouvindo, os professores ouvindo, poxa, tem essa obra que eu posso trabalhar isso e aquilo outro, e que de repente nos tocaram pela questão do trabalho, do tempo, dessa vida corrida. Então a gente está aqui para isso. Muitíssimo obrigada, voltem sempre.
O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem nós temos um encontro marcado às 9 horas da noite. Dias felizes, paz do eu e até a próxima. Poeta Pinto do Monteiro, lá da Paraíba, em versos de cordel, diz assim: eu só comparo essa vida à curva da letra S. Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce, e a volta que dá no meio nem todo mundo conhece.